Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do primeiro trimestre de 2026 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo, referente ao primeiro trimestre de 2026. Começando agora pelos destaques, na página 3 da apresentação. Iniciamos 2026 com um trimestre de execução sólida e em linha com o nosso plano operacional. Transportamos 20,2 bilhões de TKU no primeiro TRI, recorde histórico para um primeiro trimestre e crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A Operação Norte foi o principal vetor desse resultado, com 16,6 bilhões de TKU transportados, alta de 27%. O maior volume, combinado com a disciplina na gestão de custos e despesas, sustentou a evolução dos nossos resultados. O EBITDA ajustado atingiu 1,7 bilhão, alta de 7% na comparação anual, e o lucro líquido ajustado foi de 266 milhões de reais, crescimento de 41%. Os investimentos somaram 1,8 bilhão no período, em linha com o planejado, e encerramos o trimestre com alavancagem financeira de 2,1 vezes. Passando agora para a página 4, apresenta o market share. Registramos ganhos de participação em todos os nossos principais mercados de atuação. Em Mato Grosso, o market share foi de 38%, avanço de 2 pontos percentuais. Em Goiás, chegamos a 33%, crescimento de 9 pontos percentuais. Olhando para destinos, a participação no Porto de Santos atingiu 57%, aumento de 12 pontos percentuais. Já nos portos de Paranaguá e São Francisco do Sul, o market share foi de 28%, também com avanço de 12 pontos percentuais. Esses resultados sinalizam a retomada da participação de mercado para níveis mais alinhados ao potencial de capacidade da ferrovia. Na página 5, temos os indicadores operacionais. Mesmo com um crescimento relevante de volume transportado, mantivemos estabilidade nos principais indicadores da nossa operação. Transtime da Operação Norte ficou praticamente em linha com o primeiro trimestre do ano passado, enquanto o Giro em Santos apresentou melhora no período. Em eficiência energética, o consumo unitário de combustível melhorou em 6%, uma evidência clara dos ganhos de eficiência com o modelo de trens mais longos e mais pesados. Na página 6, apresenta os volumes por carteira. A Operação Norte foi o principal vetor de crescimento. Foi liderado pelo grão, mas com aumento registrado em todas as nossas carteiras comerciais. Na Operação Sul, o maior volume foi sustentado pelas commodities agrícolas, especialmente soja, milho e fertilizantes. Passando agora para a página 7, vamos aos destaques de receitas e tarifas. A receita líquida consolidada totalizou 3,3 bilhões de reais, crescimento de 11%, impulsionado principalmente pelo maior volume transportado. Os yields refletem o ciclo de reposicionamento competitivo iniciado lá no segundo trimestre do ano passado, que completou agora, nesse trimestre, um ciclo de 12 meses. Hoje, operamos em patamar de competitividade mais alinhado às alternativas logísticas nos nossos principais mercados. Seguimos com foco em maximizar valor por meio da utilização eficiente da nossa capacidade, equilibrando volume, participação de mercado e rentabilidade. Na página 8, apresentamos o EBITDA. O EBITDA cresceu 7% no trimestre, chegando a 1,7 bilhão de reais. Na Operação Norte, o resultado foi de 1,6 bilhão, alta de 6% e sustentado principalmente pelo maior volume e pela diluição de custos e despesas fixas. Já na Operação Sul, o EBITDA chegou a 141 milhões de reais, crescimento de 10%, com contribuição do maior volume e da disciplina de custos.
Na página 9, passaremos pelo resultado financeiro e lucro líquido. O resultado financeiro líquido foi negativo em 846 milhões de reais, refletindo principalmente a maior base de dívida líquida e o CDI médio mais elevado em relação ao primeiro trimestre de 2025. Ainda assim, entregamos lucro líquido ajustado de 266 milhões de reais, crescimento de 41%, apoiado aqui na nossa evolução operacional no período. Na página 10, veremos o endividamento. A dívida líquida encerrou o trimestre em 16,9 bilhões de reais e a alavancagem financeira ficou em 2,1 vezes. Mantemos uma posição de liquidez adequada, com 5,9 bilhões de reais em caixa e um perfil de vencimentos bem alongado. Adicionalmente à nossa posição de caixa, temos 2,7 bilhões de reais em linhas de financiamento contratadas e ainda não utilizadas. No slide 11, apresento os investimentos do trimestre. Investimos 1,8 bilhão de reais no trimestre, sendo 533 milhões de reais em CAPEX corrente e 1,2 bilhão de reais em expansão. Na Operação Norte, que concentra os nossos investimentos em expansão, focamos em mais investimentos na aquisição de material rodante, em contrapartida a menos investimentos em capacitação de malha ferroviária. Na Ferrovia do Mato Grosso, o desembolso e o avanço físico seguem em linha com o planejado, com início de operação que irá acontecer no terceiro trimestre de 2026. A nova ferrovia vai reforçar a nossa capacidade de atender uma das principais regiões produtoras do agronegócio brasileiro. Vamos agora a uma atualização do mercado de soja, na página 12. A safra brasileira de soja segue em patamar elevado, com produção estimada em 186 milhões de toneladas e exportações em 115 milhões de toneladas. No Mato Grosso, produção é estimada em 52 milhões de toneladas, com exportações girando em torno de 33 milhões de toneladas. Passando agora para a página 13, com o cenário do milho. A produção brasileira está estimada em 147 milhões de toneladas, com exportações em 41 milhões. No Mato Grosso, a expansão de área cultivada de 450 mil hectares sustenta uma produção elevada no estado, em torno de 60 milhões de toneladas, que vai permitir exportações em torno de 25 milhões de toneladas. Concluo aqui a minha apresentação e ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Estão presentes nessa teleconferência os senhores Pedro Palma, Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Palma para as suas considerações iniciais. Pedro, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal, e obrigado por participarem do nosso call de resultados do primeiro trimestre. Esse primeiro trimestre de 2026 foi um trimestre absolutamente em linha com o nosso planejamento. Foi um trimestre onde a ferrovia, a Rumo particular, demonstrou novamente a sua competitividade, demonstrou que com os preços corretos, o mercado prefere a nossa solução. Vocês viram isso refletido nos volumes que nós conseguimos transportar e no market share das nossas diversas operações. E mesmo nesse patamar de preços, as nossas margens seguiram muito saudáveis. Seguiram muito saudáveis também, obviamente, pela excelência operacional, pela busca de eficiência energética, por exemplo, que garantiu uma redução de custos unitários e essa continuidade das margens saudáveis dentro do nosso negócio. Além da linha de custos variáveis e eficiência energética, outro elemento super importante, obviamente, o nosso arcabouço de custos fixos e despesas, que continuam também com a sua trajetória de maior eficiência dentro da companhia. Aqui, quando a gente faz um olhar segregado entre as nossas operações, na Malha Sul, que obviamente não tem planos de expansão neste momento, pré-vencimento do contrato de concessão atual, nós vemos, inclusive, uma estabilidade nominal de custos, demonstrando os esforços de controle necessários nesse ativo, que ainda hoje gera um fluxo de caixa negativo para a companhia. Por outro lado, no Sistema Norte, onde nós temos os planos mais robustos de extensão e espaços de mercado ainda maiores para ocupar, o valor nominal de custos fixos e despesas, obviamente, pode crescer, tende a crescer, mas necessariamente com ganho de eficiência. E aqui, nesse primeiro TRI, demonstrados pela redução do custo unitário, que já são, por sinal, os menores da companhia. Então, cada vez que a operação Norte, que o Sistema Norte, aumenta o seu volume TKU, esse TKU adicional entra com a margem
final maior que o TK1 anterior, garantindo que nós continuamos avançando na melhoria da rentabilidade, não só dessa própria operação, mas do negócio como um todo. A busca por eficiência, obviamente, é também dentro da linha do nosso custo de capital, do CAPEX empregado dentro da nossa companhia. O que nós fizemos dentro do primeiro trimestre foi absolutamente em linha com o que nós temos para o nosso plano anual. A fase 1 da FMT, nosso principal projeto, será startada, realmente inaugurada, nesse terceiro trimestre de 2026. E aqui eu estou reafirmando, dentro do mesmo prazo que falamos lá em meados de 2024 e no mesmo custo que nós também afirmamos lá naquele momento. Então, aqui eu reafirmo a entrega dessa primeira fase desse projeto tão importante para a companhia no terceiro trimestre desse ano, conforme o nosso plano. E os outros investimentos que foram realizados no trimestre, sejam investimentos correntes de manutenção e de expansão, também seguiram dentro da sua programação anual, dentro das perspectivas que nós temos para o ano de 2026 como um todo. Então, no fim do dia, o primeiro trimestre foi um trimestre sem grandes surpresas, o que é muito bom. Olhando para frente, nós também esperamos manter essa mesma trajetória. Ou seja, não esperamos grandes surpresas dentro do ano 2026, continuaremos essa jornada de busca de eficiência operacional, maximizando volumes, trabalhando na redução dos custos da companhia e também, obviamente, trabalhando na melhor alocação de capital dentro do nosso negócio. Mas mais do que falar, deixar isso aqui um monólogo, acho que agora vamos abrir o espaço para que vocês perguntem, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que ainda possa existir sobre os resultados aqui do primeiro trimestre e aquilo que a gente puder compartilhar também sobre o cenário futuro da Rumo. Obrigado, pessoal. Pode abrir a parte de Q&A, por favor. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Gostaríamos de pedir, por gentileza, fazer apenas uma pergunta por analista, para que todos tenham oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir uma nova rodada. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de relações com investidores da Rumo. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, Lucas, seu microfone está liberado. Obrigado. E pessoal, boa tarde. Deixa eu aproveitar para esclarecer um pouco a questão desse programa de reposicionamento de preço. Vocês até classificaram no release, né, o encerramento do ciclo de reposicionamento de preço. E eu lembro, no conference call do último TRI, vocês sinalizaram o que foi, né, claramente aqui a entrega de preço aqui no Q1, buscando uma, né, paridade próximo de zero, aqui Q2, e eventualmente com algum upside levemente positivo Q3. De lá para cá o mundo mudou bastante, né? Então, guerra, preço de petróleo, tudo mais subindo forte. Queria aproveitar para eventualmente atualizar o que vocês têm visto nessa curva de preço, né? Tanto o que está eventualmente já fechado, imagino que a soja, boa parte esteja fechada, mas também o que tiver também para o segundo semestre milho, seria legal a gente ter a curva aí de vocês. Obrigado. Boa, Lucas. Pedro aqui, vou pegar a tua pergunta. Bom, acho que o cenário que aconteceu no primeiro trimestre foi exatamente aquilo que a gente comentou, não é, no último call. Quando eu olho para o segundo trimestre, né, desse ano aqui, nós já estamos vendidos, né, na capacidade. Então, aqui eu reafirmo até aquilo que a gente já tinha falado também, né, no call anterior. Nós devemos ver preços próximos dos mesmos preços que foram realizados no segundo trimestre do ano de 2025. Então, naquela trajetória, né, de preços que eu comentei, o primeiro trimestre a gente mostraria uma redução um pouco acima de 10%. A gente entregou basicamente esse número, até um pouquinho melhor. O segundo TRI agora, a gente enxerga uma estabilidade versus o trimestre do ano de 2025. Lembrando que você tem variações aqui, 2% para baixo aqui. Às vezes, efeitos de mix, você tem aqui algum ajuste, não é? Seja por segmento, seja por
própria originação mesmo de clientes, mas a gente está falando ordem de grandeza do mesmo valor do segundo TRI do ano passado. Então, o segundo TRI eu acho que está bem dado. Olhando para frente, do lado prospectivo, Lucas, a gente, no segundo semestre desse ano 2026, está basicamente aqui no mercado de grãos vendido aproximadamente 50% da nossa capacidade, do nosso plano de vendas, né, para esse período. Esse volume que está vendido, ele está vendido em patamares similares ao que a gente realizou no ano passado. Então, esse volume já está travado nessa situação. Deixa eu fazer aqui um primeiro parênteses, tá? Sobre a questão do diesel para aquilo que está contratado. Você conhece, Lucas, mas aproveitando para ser uma dúvida para outros, os nossos contratos eles têm um processo de pass-through, né, de aumento ou de queda de diesel. Então, o valor que a gente tem travado com o mercado, quando o diesel sobe, o preço sobe na mesma proporção, no mesmo valor, basicamente absoluto, que o diesel sobe também. Então, fazendo com que eu tenha aqui um hedge natural quase perfeito aqui para esses volumes já contratados. Então, só fechando esse parênteses sobre impacto de aumento ou queda de diesel sobre os volumes contratados. Isso não muda a margem que a gente contratou. A margem ela fica preservada, então não, nem sobe nem cai. Olhando para frente, né, o que tem para vender, Lucas, aí essa é uma, obviamente, talvez seja a incerteza, né, que ainda tem aqui sobre o resultado, né, da Rumo durante o ano. A gente tem uma visão positiva sobre o cenário futuro do segundo semestre. O Saraiva comentou aqui sobre as projeções de safra de exportação. Então, disponibilidade de produto, de milho especificamente, nós estamos bem confiantes que haverá essa disponibilidade, seja pela safra positiva, patamares saudáveis, seja porque você entrou o ano com estoque de passagem de milho. Então, isso tem a disponibilidade de produto, né? Obviamente, você vai ter aqui a incerteza, porque o mercado ainda não contratou esses outros 50% que faltam, né, da capacidade. Porque todo mundo está nesse ambiente, lendo, né, o mercado internacional, a demanda, né, do mercado internacional pelo milho brasileiro ainda tem as suas incertezas, mas que também, nesse momento do ano, é um processo até natural. Então, assim, a gente está aqui no começo de maio ainda. Lembrando que o milho, o período de exportação dele, você vai estar falando aqui do julho para frente. Então, a expectativa nossa é que a gente tenha essa comercialização do que falta de capacidade avançando aqui nas próximas semanas e meses, mas, obviamente, é algo que não posso aqui dar um direcional exato nesse momento. O que eu vejo de tendências, né, e aí da tendência macro, né, e o cenário competitivo, como é que seria as precificações para frente, ela deveria ser um cenário, obviamente, um direcional, mas marginalmente positivo frente ao que já foi contratado. O aumento de diesel, ele impacta mais as soluções competidoras nossas do que a gente, dado que nós somos a solução mais competitiva, ou melhor eficiência energética, né? Então, eu tenho uma cunha de eficiência aqui que nos favorece, então isso tende a favorecer o nosso corredor logístico. A própria eficiência operacional, qualidade de serviço no nosso sistema, e quando a gente já entra aqui contratado, isso vem naturalmente também trazendo acho que mais volumes aqui para o nosso sistema aqui da Rumo. E, obviamente, com a volumetria maior, né, de produção, o fluxo normal de operação, a gente tende também a se beneficiar. Então, marginalmente, a gente entende aqui um cenário mais positivo para aquilo que ainda falta ser contratado, mas, honestamente, a gente precisa que a demanda venha para a mesa, né? Então, acho que aqui é sem desespero, sem absolutamente, né, acho que nenhuma urgência, a gente está aqui, eu estou aqui satisfeito com o volume de comercialização que a gente tem nesse momento dentro do nosso pipeline, né, para o segundo semestre do ano. Da mesma forma que a gente executou o primeiro TRI bem limpo que a gente planejou, o segundo trimestre está também bem engatilhado. Estou aqui confiante que a gente vai fazer aqui uma boa jornada também no segundo semestre. Mas esse é um trabalho que tem todo dia sendo realizado para que a gente realmente confie nisso aqui até o fim do ano. Claro. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo resultado. Eu queria ver se vocês explorariam um pouco uma atualização de CAPEX para 2026, se ainda está em linha com as expectativas que vocês comentaram no call de resultado passado, e se puderem dar uma clareza também maior do que é a distribuição esperada, se deveria ser mais concentrada no início do ano, como foi no ano passado, ou seja, né, o ritmo caindo nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, André, obrigado pela pergunta, Guilherme aqui. Sim, a gente confirma esse patamar de CAPEX, de programa de investimento total da companhia, conforme a gente orientou no último call, ele deve estar, né, entre o que foi performado em 2024 e 2025, nesse patamar intermediário desses níveis que a gente performou nesses últimos 2 anos. E ele é mais concentrado, sim, nesse começo de ano. Ele foi bem parecido com o que foi a performance do primeiro trimestre de 2025, tem alguma concentração aqui, e ele, para o ano como um todo, ele vai atingir esse patamar que a gente vem balizando vocês. Isso, naturalmente, reflete, nesse ano particular aqui de 2026, toda a movimentação e intensidade para a entrega da primeira fase da ferrovia do projeto da Ferrovia do Mato Grosso. Então, né, como o Pedro colocou, Saraiva também na apresentação, a gente está bastante aderente, né, para a conclusão da obra dentro do prazo. Eu, particularmente, na quarta-feira, estive visitando o terminal e a gente já, em maio, já começa testes para o comissionamento do terminal. Então, é um período que agora a gente, de alguma maneira, vai, né, se estruturando para, no terceiro TRI, a gente ter o start dessa operação. Então, o programa segue conforme a gente tinha planejado para o ano, sem nenhuma surpresa até o momento. Tá claro. Obrigado. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alberto Valério, do UBS. Por favor, Alberto, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, Saraiva, Guilherme, Pedro. Eu queria, se pudessem dar para a gente um pouquinho de update aí na devolução da Malha Oeste e Malha Sul, em que patamar que a gente está, quando que a gente deveria ter notícias, como é que está essas conversas com o governo. Hoje a gente teve aí notícia da Transnordestina, né? Queria saber se vocês poderiam dar um update nesses ativos para a gente. Obrigado. Alberto, Guilherme aqui. Obrigado pela pergunta. Sim, do ponto de vista de, né, evoluções, não tem grandes novidades para a gente compartilhar. Na Malha Oeste, o que dá para a gente dizer que tem de movimento novo é que a gente começou já os procedimentos de formalização, e toda a questão institucional para a devolução do ativo de fato no final de junho. A gente já vem comunicando a vocês e também interações com o próprio, né, regulador e com a agência e com o governo de que, já não havendo nenhuma operação, tendo feito todo o decomissionamento da operação ao longo do ano passado, e aí o objetivo é fazer agora a devolução do ativo, e ato contínuo a gente vai ter discussões para encontro de contas desse tema, mas nenhuma surpresa aqui, nenhuma novidade. Do ponto de vista de Malha Sul, o que a gente, né, consegue compartilhar é que a gente foi provocado aí pelo governo para avaliar alguma solução interina, até que se tenha a solução definitiva, né, para a resolução da Malha Sul. A Malha Sul aí é um cenário diferente, tem um volume lá sendo movimentado, aproximadamente 20 milhões de toneladas. Então, precisa de uma solução com um pouco mais de detalhamento e refinar como seria feito isso. Então, a gente está em compasso de espera para essa sinalização do governo, sendo certo que é uma operação que, nos moldes que ela está desenhada hoje, ela não tem uma sustentabilidade olhando para frente, dado que ela tem uma operação deficitária. Então, a gente vai avaliar em que termos vão vir essa proposição do governo, e aí, no momento correto, a gente
tendo um pouco mais de cor sobre esses termos, a gente deve evoluir e qualquer novidade a gente vai compartilhar com você. Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Pedro, Guilherme, Felipe, boa tarde. Eu queria só discutir um pouquinho mais a dinâmica de tarifa para segundo semestre. Para a gente aqui tem um upside, claro, para Rumo por conta da dinâmica de inflação de diesel, né? A gente imagina que a gente deveria ter aqui uma inflação sendo refletida no frete rodoviário e no frete ferroviário, além do ganho de competitividade que vocês teriam. Mas quando a gente olha para os dados mais recentes de dinâmica de frete rodoviário, a gente ainda não tem notado isso, né? Essa dinâmica de diesel refletindo ali numa inflação equiparável do frete rodoviário. Queria pegar um pouquinho da visão de vocês sobre por que, eventualmente, o frete rodoviário aqui exposto está demorando um pouco mais do que a nossa intuição diria aqui para repassar o preço do diesel mais alto. E, enfim, se vocês também têm a expectativa de upside para segundo semestre. Obrigado. Gabriel, boa tarde, aqui é Felipe falando. Obrigado aí pela sua pergunta. A gente tem acompanhado, assim como vocês, o movimento do frete rodoviário nas últimas semanas e, de fato, se esperava ali, pelo menos empiricamente, um aumento mais acentuado do que a gente viu dos fretes. Como o Pedro comentou, a Rumo contratou nesse momento metade já da sua capacidade para operação de grãos no segundo semestre do ano. Essa metade já contratada em condições de preço equivalentes ao que a gente operou no mesmo período, na segunda metade do ano passado. Para o que está aberto, naturalmente os preços vão acompanhar o mercado. Então, se o mercado de fretes rodoviários criar oportunidades para algum nível de aumento de tarifa, o que eu posso compartilhar contigo é que a gente está atento a esses movimentos. Mas como é uma carteira ainda em aberta, ela depende dessa definição. Os clientes estão, nesse momento, começando a engajar com a Rumo para compartilhar curvas de exportação para o segundo semestre, começar essa contratação do que está em aberto, mas acho que ainda é cedo para antecipar exatamente aonde vai ser a ancoragem final desse preço. A gente segue otimista com o que a gente tem visto para o segundo semestre, como o Pedro comentou aqui, uma safra robusta no Mato Grosso, que vai haver disponibilidade de produto para exportação. Acho que um ponto de atenção é qual vai ser essa exportação do Estado, o que vai ser de fato a demanda pelo milho mato-grossense, e a gente vai garantir que a ferrovia esteja posicionada em um patamar competitivo, independente de onde o mercado estiver girando, a ferrovia vai ser uma opção atrativa aos clientes. Mas ela vai acompanhar o mercado nesse segundo semestre do ano. Claro, Felipe, mas se puder, só um follow-up, com base na experiência de vocês, né? Estando aí na linha de frente, mais do que a gente ali negociando com o pessoal e vendo como que o mercado tem se comportado, tem alguma hipótese que vocês usam para explicar o porquê do frete rodoviário não ter subido ainda? Talvez porque o diesel subiu muito rápido, em momentos de volatilidade faz sentido esperar um pouco mais para repassar. Tem alguma hipótese que vocês trabalham internamente para explicar esse delay? A gente tem uma série de hipóteses aqui, Gabriel, mas são hipóteses, tá? Da nossa experiência aqui, oferta e demanda é o que prevalece na precificação desse mercado. Esse mercado não é um mercado que precifica cost plus, apesar de ser um componente importante aqui para a precificação. Então, da nossa experiência, se os preços não andaram, é porque esse mercado não está sobredemandado por logística a ponto de ter uma trajetória crescente de preços. Nesse momento, vamos ver como que vai acontecer agora a colheita do milho em meados do ano e como vai ser o início dessa jornada. Acabei não comentando aqui, mas acho que vale ressaltar, para além do milho, que ainda tem algum nível de incerteza de exportação, a gente vê, e os clientes já sinalizando, alguma demanda para transporte de soja, em especial no terceiro trimestre, que eu acho que ajuda a compor aqui esse balanço de oferta e demanda para a logística. Mas, na nossa experiência, oferta e demanda sempre prevalece para a precificação do frete, para a precificação da logística. Claro. Obrigado, Felipe. A próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, boa tarde, obrigado. Pedro, Guilherme, Saraiva. Se me permite insistir aqui na discussão de comercialização, talvez um ponto até um pouco mais teórico. A gente veio de anos aí de comercialização bem adiantada para os anos mais recentes, com uma comercialização mais no spot, digamos assim, né, com uma janela um pouco mais curta. Existe algum interesse da administração em começar a trabalhar com janelas um pouco mais longas? O que eu quero dizer com isso, né? Eventualmente, olhando para 27, a administração estaria ok em talvez abrir mão um pouco de preço para ter um pouco mais de visibilidade nessa contratação e mudar um pouco a dinâmica dos contratos de take or pay para alguma coisa um pouco mais parecida do que a gente viu no passado, ou não, né? Se a gente deveria continuar vendo aí para não só para o segundo semestre, mas também para 27, contratações de mais curto prazo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Guilherme. O Pedro aqui, eu vou pegar aqui a resposta. A resposta bem direta, né, Guilherme? Direcionalmente, eu adoraria ter os contratos mais longos possíveis, né, no fim. E aí posso dar um exemplo aqui dos contratos de celulose, por exemplo, que a gente tem. Contratos 20 anos, não é, de operação. Depois que a gente negocia esse contrato, a nossa discussão no dia a dia é como é que a gente faz mais com aquela base de ativo, como é que a gente vai fazendo aquele trabalho ser realizado da melhor forma possível. Mas essa é uma dinâmica, por exemplo, o que é que funciona na celulose? Eu tenho um cliente que ele produz, ele controla essa originação dele, ele tem um fluxo absolutamente estável, ele define quando o produto vai ser exportado. Então, na celulose, basicamente, eu tenho zero sazonalidade. Tirando o período de parada da fábrica para manutenção, que ainda assim é coberto parte pelo estoque, eu opero o ano inteiro quase que no volume full, né, de capacidade. Essa dinâmica, ela não vale para o segmento. Deixa eu pegar aqui o exemplo do outro extremo, que é o milho, né? O milho, os clientes que nos contratam, né, e o mercado, né, que opera aqui a logística, é um mercado onde as trades estão agregando volumes de vários produtores e tentam casar esse fluxo, né, de originação com o fluxo de demanda do outro lado do mundo, literalmente. Seja na China, seja no Oriente Médio, onde quer que seja o destino final, né, desse produto. Nenhuma trading tem exatamente a certeza se daqui a 2, 3 anos, qual é o volume de milho que ela vai precisar mandar, vamos dizer aqui, só pegar o exemplo da moda, para o Irã, daqui a 3 anos. Ele não sabe se é ele que vai fazer aquele abastecimento no Irã, ele não sabe se vai ser a trade competidora dele ou se o Irã vai decidir se abastecer dos Estados Unidos. Deixa eu só dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas para ilustrar o ponto. Então, para que a gente conseguisse, por exemplo, travar um volume de milho hoje, num contrato de 3 anos, 5 anos, a gente precisaria dar um nível de desconto, um nível de preço, que honestamente, esse eu não topo. Esse é melhor a gente, num horizonte de tempo mais curto, ir analisando a demanda e estar com esse sistema na mão e ajustando a competitividade no prazo que a commodity, que o produto específico demanda, exige. Então, a gente, como companhia, como ferrovia, está pronto para trabalhar em qualquer cenário de comercialização. Posso trabalhar, fazer um contrato de 20, 30 anos com o cliente, como eu tenho, como eu também posso trabalhar fazendo venda para o trimestre que vem, se assim a dinâmica do mercado funcionar. O nosso desafio é, em cada dinâmica desses mercados, entender, saber essa leitura e nos posicionar da melhor forma possível. Eu não acho que a nossa missão aqui dá risco zero de demanda, né? Estabilizar, porque senão aqui a concessão de preço que a gente teria que fazer para dar essa tranquilidade simplesmente não vale a pena. Então, a gente opta por realmente fazer essa gestão. Então, a gente vai, e no nosso modelo mental aqui, a gente vai trabalhando, então, cada carteira de acordo com a sua particularidade. Então, celulose é mais de 20 anos. Combustível, por exemplo, tem contratos de 3, 5 anos. Açúcar, eu tenho contratos também nesse horizonte de 3, 5 anos. Farelo, por exemplo, dentro do mercado de grãos, é um tipo de produto que tem mais estabilidade. Eu faço contratos de 1 ano, 2. E grãos e milho são os que têm um nível de, acho que incerteza por safra, né, ou por demanda internacional maior. Então, naturalmente, o horizonte de preço
de contratação, ele é um pouco mais curto, porque essa é a dinâmica realmente ali que o mercado trabalha. Para alongar demais esse horizonte, a gente teria que fazer, de novo, concessão de preço, que acho que não vale a pena. E aí a nossa missão aqui é estar com os pés aqui em vários segmentos, em vários mercados, e estar antenado para que a gente realmente tenha o melhor posicionamento, sem abrir mão aqui do resultado. Legal, Pedro, ficou bastante claro. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, Rogério, pode prosseguir. Olá, Pedro, Guilherme, Saraiva, obrigado aí pela oportunidade. Eu queria explorar um pouquinho os investimentos de expansão. Eu vi que vocês deram novas aberturas aqui de CAPEX, né? Se eu pudesse aproveitar e pedir para vocês darem uma passada primeiro, o que quer dizer, né? Capacitação malha ferroviária, capacitação portos e terminais, Ferrovia do Mato Grosso é mais claro, obviamente, material rodante também, né? E aí onde é que entra o caderno de obrigações da Malha Paulista? Qual que é o valor atual, remanescente desse caderno? E quais são os grandes valores aí que a gente pode esperar para a CAPEX de expansão nos próximos anos? E aí, por último, se pudessem detalhar um pouquinho Lucas do Rio Verde, a gente está agora com a primeira fase acabando, se os investimentos da segunda fase eles já entram em seguida ou se continuam sendo postergados até que uma decisão final seja tomada. É isso, obrigado. Rogério, boa tarde. É Felipe falando aqui. Eu vou começar respondendo sobre a nova estrutura de disclosure da companhia sobre o CAPEX, e aí, na sequência, o Guilherme fala sobre os investimentos da Ferrovia do Mato Grosso. Então, a gente passa a reportar os investimentos de expansão da companhia em 3 grandes blocos. O primeiro dele é um bloco de material rodante. Aqui é basicamente a aquisição de novas locomotivas e novos vagões. Um segundo bloco de investimentos em capacitação de malha ferroviária. Aqui são todos os investimentos que acontecem na ferrovia propriamente dita. Por exemplo, obras de novos pátios de cruzamento, obras de duplicação de alguns trechos, obras que reduzem o risco operacional, como um reforço de segurança na Serra do Mar, como um reforço de dragagem em algum trecho específico, obras de solução de conflitos urbanos, como, por exemplo, construir um viaduto para retirada de uma passagem de nível. Todos esses investimentos que eles acontecem em torno da ferrovia, eles estão aqui nesse grupo de capacitação de malha ferroviária. Ou seja, os investimentos previstos no caderno da Malha Paulista, eles estão aqui substancialmente em capacitação de malha ferroviária. E aí, por fim, quando a gente olha o grupo de capacitação de portos e terminais, eu tenho investimentos de melhoria, algum investimento de uma melhoria brownfield, um ganho de produtividade nos terminais existentes. Tem investimentos que acontecem no Porto de Santos, como, por exemplo, os investimentos para a construção da Peira de Outeiros, uma obra da FIPS, ali na margem direita. São exemplos de investimentos que a gente vai ver nessa classe de portos e terminais. E aí, sobre o caderno da Malha Paulista, a gente tem um residual importante de investimentos ainda, com uma concentração até o ano de 2028, mais ou menos R$1 bilhão por ano até essa janela, e de 28 até 2032, um investimento residual para ramais, mas tem um investimento importante aí, da ordem de total de 5 bilhões, 6 bilhões de reais, o residual para investimentos no caderno de obrigação da Malha Paulista. Rogério, Guilherme aqui. Sobre o projeto, né, da Ferrovia do Mato Grosso, como eu comentei, a gente, nesse momento, está bastante focado na entrega da fase 1 e todo o dimensionamento de recursos dentro do nosso programa para o ano de 2026 contempla a entrega dessa primeira fase. Não está contemplado dentro desse montante que a gente vem orientando vocês nenhum desembolso relacionado à fase 2 da Ferrovia do Mato Grosso. A ideia é, de fato, fazer a entrega, o comissionamento e o start da operação de maneira bastante consistente. E a decisão, nesse momento, de não dar o sequenciamento, muito numa lógica de usar as flexibilidades que o contrato nos permite,
a gente está aderente e adimplente com todas as métricas aqui que foram estabelecidas com o Estado do Mato Grosso, e também uma perspectiva que a gente está sensível à geração e consumo de caixa da companhia. Então, a gente dimensionou esse programa de investimentos para a companhia seguir em patamares de alavancagem e liquidez saudáveis, sem, de qualquer maneira, promover nenhuma ruptura contratual ou revisar os compromissos que a gente já tem assumido. Então, esse foi o nosso racional. Patamar de investimento para os próximos anos, isso tudo ainda decorre de refinamento do orçamento dos próximos anos, em especial 2027, mas o que dá para antecipar é que a gente não deve ter um nível de investimento muito descolado do que a gente vem orientando para 2026. Então, é nesse patamar que a gente deve rodar, muito na perspectiva que, em que pese o fim da fase 1, a gente vai ter aí a aquisição de ativos para fazer frente ao crescimento desse terminal que a gente inaugura aí com 10 milhões de capacidade para os próximos anos. Então, essa é a decisão e essa é a perspectiva no momento. Obrigado. Se me permite um follow-up, é sem Lucas 2, né? Esse mesmo patamar de CAPEX aí de 2026, se porventura vocês prosseguirem com o Lucas 2, seria um incremental a 27. É isso mesmo? Sim, está correto. Tá ótimo, ficou claríssimo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Bruno, do XP. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria só voltar no tema de precificação para fazer algumas confirmações e adicionar uma pergunta, que as confirmações é só para ter certeza de qual produto a gente está falando quando vocês colocaram essas expectativas olhando para frente. O Guilherme acho que comentou da dinâmica flat ano contra ano no segundo trimestre, por exemplo, que ele até comentou que é a mesma expectativa de mais ou menos de uns meses atrás, quando a gente fez o call anterior. Eu queria ter certeza de qual produto a gente está falando, e acho que o Saraiva comentou grãos em algum momento, queria confirmar que seria Grãos Norte. A mesma coisa para a capacidade, quando vocês comentam de 50% da capacidade vendida no segundo semestre, queria entender se isso é só milho, é grãos como um todo, é a capacidade como um todo, enfim, o que incorpora, e adicionar se o diesel já não deveria ter um impacto, por exemplo, no segundo trimestre, né, que já tem bastante efeito aí do aumento do diesel recente, porque, como o Guilherme comentou, a expectativa não mudou de vocês para uma tarifa próxima da do ano anterior, né, no segundo trimestre, mas o diesel está em patamar diferente, né? Então, essas são as confirmações, e depois, se vocês puderem, por favor, comentar sobre pricing, além de grãos, no norte também, né? Porque tanto na dinâmica do industrial no norte, quanto no sul, nos ajudaria. Obrigado. Pedro, boa tarde. Felipe aqui. Obrigado pela pergunta. Deixa eu puxar essa aqui. A gente tem sinalizado aqui, Pedro, qual que é o direcional de preços da carteira como um todo, tá? Então, retomando e reafirmando aqui, o segundo trimestre do ano, a gente tem uma expectativa de uma convergência para preços em patamares equivalentes ao que a gente operou no ano passado. Estou falando aqui dos preços da carteira de produtos da Operação Norte. Esses são os preços que a gente reporta no nosso release, tá? Não estou falando aqui de nenhum segmento em específico, eu estou falando do combinado da carteira. No Sul, a gente acabou não comentando aqui, mas no Sul a expectativa é similar. Também é de operar em preços em patamares equivalentes ao que a gente operou no segundo trimestre do ano passado. E aí, já indo ao final da sua pergunta, quando eu olho a carteira de produtos, principalmente produtos industriais, quando eu olho para celulose, ou para o contrato que a gente tem para transporte de bauxita na Operação Norte, para os contratos de açúcar, esses são contratos que eles têm uma dinâmica de indexação à inflação. Então, eles são contratos que, via de regra, eles acompanham a inflação, são contratos de mais longo prazo, onde eu não tenho aqui uma negociação ano a ano sobre preços.
O que muda é quando entra um contrato novo, como, por exemplo, na carteira de líquidos, que a gente tem colocado novos contratos, você pode ter alguma variação. Então, a mudança aqui para essas carteiras, ela vai estar muito mais por mix, de qual a relevância de cada uma dessas carteiras no portfólio da companhia em algum período específico, mas não tem grandes oscilações de maneira geral. Sobre a capacidade, a nossa capacidade é uma capacidade de vaso comunicante. Então, não existe capacidade de soja, capacidade de milho, existe a capacidade de transporte de granéis sólidos da companhia. Quando a gente disse que vendeu metade da nossa capacidade para o segundo semestre, eu me refiro aqui ao pacote de grãos da Operação Norte como um todo, para transporte de soja, de milho e de farelo. Eu tenho metade dessa capacidade hoje em aberto, em negociação com os clientes. E aí, para endereçar o último ponto, que é o ponto do combustível, a Rumo ela tem nos seus contratos comerciais com os clientes um mecanismo de proteção de margem. Então, esse é um mecanismo de repasse de combustível para cima ou para baixo, a depender de qual o custo de combustível que a gente opera junto aos nossos fornecedores. Aqui é um princípio de neutralidade. Então, a Rumo ela não ganha nem perde com movimentos do combustível, é basicamente um repasse aos clientes. A formação de combustível para a ferrovia, ela não segue exatamente a mesma formação da bomba. Então, em que pese você ter tido na bomba aumentos relevantes, o aumento de combustível aqui na ferrovia, ele foi mais limitado. Houve um repasse nos nossos contratos ali no final de março, em meados de março, mas não tem nenhum impacto relevante nesse momento nas nossas tarifas, por conta de aumento ou repasse de combustível, assim como não tem nos custos nenhuma mudança material de custo unitário de combustível. Eu acho que eu enderecei todos os pontos aqui, mas se põe algum em aberto, por favor, nos avise. Endereçou sim, obrigado. Só no primeiro ponto, muito rápido, você comentou carteira como um todo, e aí depois, na continuidade da resposta, eu estou entendendo que quando você falou da Operação Norte, né, que você comentou que as dinâmicas de preço, etc., são para a carteira como um todo, e a carteira como um todo de grãos, né, soja, farelo e milho, que foi o que você comentou para o restante, né? Não, Pedro, deixa eu deixar muito claro aqui, tá? É para toda a carteira da Operação Norte. Então, a Operação Norte transporta, para além de grãos, transporta açúcar, transporta fertilizantes, transporta combustíveis, bauxita, celulose. Então, isso é para o preço total da Operação Norte, que eu volto a dizer aqui, é o preço que a gente reporta nos nossos documentos financeiros aqui. Então, esse yield reportado, ele vai convergir a uma estabilidade em relação ao yield que a gente operou no segundo trimestre de 2025. Perfeito, agora está bastante claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo espaço para perguntar aqui. Eu queria tocar no ponto de eficiência com os ganhos de volume. Vocês comentaram, né, que o volume incremental ele traz aí uma melhora de eficiência da companhia, mesmo que há uma tarifa aí que foi reprecificada e talvez não esteja subindo tanto. Eu queria entender um pouquinho melhor essa conta, no sentido de vocês ali têm um ramp-up de uma operação grande no segundo semestre, a partir do terceiro TRI, falando aqui de fase 1. Vocês mesmos comentaram que oferta e demanda de frete, a gente precisa ainda ver como o milho vai se desenvolver, mas essa dinâmica de preços, ela está apontando aí para um preço flat no segundo TRI. Eu queria entender um pouco o quanto de, talvez, margem ou alguma métrica que vocês usem, vocês conseguem ganhar de eficiência na operação, colocando todos esses volumes que vocês se pretendem a fazer, e ou se existe um nível ótimo aqui em termos de eu não vou passar de um volume certo, porque a partir daqui minha margem começa a deteriorar, eu preciso estimular demais o mercado. Entender um pouquinho a cabeça de vocês e essa conta que vocês fazem para otimização. Obrigado. Oi, Felipe. Tudo bem, Guilherme aqui? Acho que aqui a melhor forma de endereçar a tua pergunta é talvez pelo exemplo prático do que aconteceu nesse trimestre quando a gente olha a Operação Norte.
o volume total transportado na Operação Norte foi de 27%, teve um crescimento de 27%. Quando a gente pega a carteira agrícola, ela teve um crescimento de 31%. Obviamente, a gente tem um custo variável para movimentar toda essa volumetria de produto que cresce. Porém, na medida em que a gente traz, né, no modelo de alavanca operacional por diluição de custo, a gente tem custos que crescem bem menos do que a proporção do crescimento do volume. Isso você pode observar, por exemplo, no item de combustível e lubrificantes, que o total de crescimento da Operação Norte não chegou a 8%. Isso tem sido uma jornada muito positiva da companhia ao longo dos últimos anos. Nesse trimestre, especificamente, a gente teve uma eficiência de mais de 6% no custo unitário, né, de consumo de diesel, e a gente vem buscando algumas alavancas para isso ao longo dos últimos anos. Posso te citar aqui desenho de trem mais eficiente na nossa engenharia ferroviária, composições mais longas, com maior peso por vagão, isso que a gente veio capturando ao longo de 2025. Em 2026, a gente vem também colocando algumas dessas iniciativas com ganhos adicionais por uso de tecnologia e evolução de alguns processos, né, ferroviários na nossa composição de custos como um todo. E não fica só aí, nos custos fixos SG&A, em que pese o crescimento e a gente naturalmente tem uma expansão das nossas operações esse ano, com a entrada de um novo terminal, com mais material rodante chegando que precisa ser operado, a gente, na base unitária, quando você olha os custos fixos SG&A, a gente está tendo uma eficiência de mais de 15%. Então, na medida em que a gente tem mais volume sendo movimentado, que né, reforço, o nosso modelo de alavancagem operacional, é nessa dimensão que o Pedro colocou, que cada tonelada adicional que vem com um retorno melhor, porque a gente está diminuindo ou está diluindo essa base de custo. Então, um objetivo e uma métrica que a gente busca e que a gente vem, né, tendo sucesso nessa diluição de custo ao longo dos últimos anos. E aqui, deixa eu só fazer um complemento aqui. E, Felipe, é o Pedro, só comentando aqui da fala, aí pegando um pouco do que você colocou também, Felipe, acho da questão da penetração de mercado, né? E aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, da fase 1 da FMT que a gente inaugura agora no terceiro trimestre. O terminal que está lá colocado é um terminal com capacidade para 10 milhões de toneladas ano de grãos. Isso quer dizer que em 2027, por exemplo, a gente vai aumentar o volume movimentado de grãos do Sistema Norte em 10 milhões de toneladas? Resposta, não. Se a gente tentar alocar no mercado 10 milhões de toneladas em um ano só, certamente eu teria que fazer uma redução de preço maior do que eu acho saudável para a manutenção de margens, para a alocação desse volume. Então, a gente vai ocupar essas 10 milhões de toneladas incrementais ao longo de alguns anos. Se vai ser em 3 anos, em 4, 2 anos e meio, taticamente a gente vai decidir isso na hora que eu precisar tomar essa decisão, lendo o mercado, aquela conjuntura do momento, como é que está a pressão logística naquele momento. Mas te garanto que no ano que vem não serão 10 milhões de toneladas a mais de grãos do Sistema Norte. Também não vai ser zero. Então, assim, o passo a gente vai decidindo, né, acho que de acordo com o cenário de mais curto prazo. Tá? Então, só para te dar um pouco mais dessa cor, é que a gente, sim, obviamente, olha o quanto de volume eu posso capturar sem deprimir o preço do mercado, fazendo com que a gente, sim, faça valer a nossa competitividade, ocupe nossos espaços naturais, mas sem fazer movimentos que destruam o valor de forma estrutural para a cadeia toda. Tenho nenhum interesse em destruir, acho que o cenário de preço de médio e longo prazo, né, da cadeia que a gente está inserido. Então, a gente é muito cioso desse nosso papel de liderança e dessa responsabilidade que a gente tem também aqui, né, de estabilização, né, do mercado logístico. Perfeito, ficou super claro. Muito obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia. Bem, obrigado a todos pela participação aqui no nosso call de resultados. Quero deixar uma mensagem final que esse primeiro trimestre ele foi bastante aderente ao que a gente tinha planejado para o começo de 2026. A gente avançando agora no mês de abril, você já tem os volumes aí divulgados, a gente está bastante confiante na capacidade de execução da companhia para atingir um patamar que supere aí os 90 bilhões de PKU no ano. A gente tem, visto bastante consistência na nossa estratégia de precificação, como o Pedro colocou, e o ciclo que foi feito de reposicionamento já se reflete em resultados, trazendo volumes consistentes, a participação justa de mercado da companhia e uma competitividade que a gente entende bastante saudável para o nosso modelo de negócio. Em que pese ainda o segundo semestre de 2026 ter uma contratação a ser feita da nossa capacidade, a gente vê um cenário benigno em algumas variáveis, seja do ponto de vista de tamanho de safra, pressurização logística, aumento do diesel, e também vamos acompanhar bastante de perto como é que vai ser o comportamento dos níveis de frete. E a gente segue marchando aí com bastante aderência para a entrega da fase 1 do projeto da Ferrovia do Mato Grosso, dentro do prazo e do orçamento para início de operação no terceiro trimestre. A companhia está absolutamente líquida, com recursos disponíveis aí para compor a sua necessidade de caixa ao longo do ano, com linhas aprovadas e não sacadas até o momento. E a gente entende que a gente está bastante aderente ao planejamento para ter uma entrega consistente e aderente para esse ano de 2026. Agradeço mais uma vez a todos pela participação e a gente vai interagindo ao longo dos próximos meses. Obrigado. A videoconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.